Agora uma parte que eu acredito que seja uma parte bônus. Eu pedi um amigo que trabalha com podcast, trabalha com outros vídeos de YouTube, para ele me mandar um material da forma como ele está trabalhando. Então não é nada meu, não é nenhum exemplo como foi esse de desenho de som. Então eu recebi o material como se fosse realmente de um profissional de rádio, né? Então é esse do podcast, que ele fez os offs, que eu realmente não tenho ideia, eu recebi o material e não fiz como eu fiz com a animação, que já tinha algo pronto, apenas pedi para ele. Então não tenho nem ideia do que é o material e nem ideia de que não tem vídeo, é só som. Então a gente vai trabalhar com áudio no Premiere. Ele me encaminhou um roteiro, que é esse daqui, que ele tem o texto, isso também vai estar acessível para vocês exercitarem, em que ele tem diversos offs. Ó. Os offs são essas locuções que ele gravou para inserir imagem depois. Então a gente vai tentar montar esses offs, ou montar algum deles, e tratar. Perfeito? Deixa eu deixar aqui no 1. E vamos lá, a gente tem que escutar, né? Então primeiro vamos começar com os offs. Pedro Moll é o nome de nascença de Rit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Rit Brasa teve início em 2014, O projeto artístico de Rit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Então a gente não quer essa parte do meio, ó. Esse início. Esse aqui, ó. O projeto ainda se... Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Rit Brasa, tem umas divergências no texto, mas segue o jogo. Para Rit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como Rit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação... Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll e Williams. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como Rit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, como do... Oráculo foi o primeiro... Fica bravo não, Luan. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como Rit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel, sonoro Parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carcery, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. Esse é o fim do texto. A gente tem uma correção para fazer de edição, né? Então vamos ficar só nesse jogo de office. Fechar nossas mídias e segue o barco. O áudio deu essa sequência aqui, ó. Vamos mudar para podcast. Podcast do
Luanzinho. Luanzinho foi meu estagiário na TV UFOP. Trabalha com som também, menino bom demais. Primeiro single lançado por Pedro Mol como Hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista... Cortei com atalho, foi mal, viu? Põe o C, corta. Hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista... sonoro Parte 1, de 2019, com a participação de 2019, com a de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor. Então essa seria a montagem dos offs, né? Então eu peguei apenas o que ele acertou o texto, é uma pequena correção que ele fez, uma emenda do mesmo jeito que a gente trabalhava lá na TV, essa é parte do último ponto, né? Para facilitar o editor, você não ter que ficar reconstruindo frases e mais frases. É muito mais trabalhoso, né? Trabalhar com os cacos. Então, por exemplo, seria essa montagem, eu consigo dar uma melhorada na fala dele, reduzindo um pouco de respiração e algumas distâncias, que vamos ver se tem como a gente fazer de uma forma bem didática aqui no Premiere. Pedro Mol é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências Freddie Mercury, mas... Aí aqui eu senti que ficou muito distante o texto, né? Então eu posso dar uma ajudinha para o nosso locutor. Quando você tem essa ferramenta do imã, que está logo debaixo do tempo, aqui ó, à esquerda da linha do tempo, essa ferramenta aqui é sensacional, deixa sempre selecionada, até porque ela te ajuda com esse recurso aqui, ó. Eu seleciono o espaço e deleto. Aí ele traz tudo que está à minha direita para a esquerda. Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Mol como Hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel, sonoro Parte Samuel, Vitor Samuel, sonoro Parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carceri, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. Esse seria o nosso texto, né, integral. Última escuta para a gente poder fazer o tratamento. Pedro Mol é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Mol como Hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel,
Sonoro, parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carceri, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. Aí a segunda etapa da edição que eu gosto de fazer, mesmo que às vezes não precise tanto, é colocar esse ganho constante entre os áudios. Facilita bastante esse hábito, porque às vezes você precisa cortar uma palavra no meio ou uma frase no meio, até mesmo música, e elas costumam apresentar esses cliques de edição, quando você faz um corte que pega exatamente em cima da onda ou no momento que vai gerar esse ruído digital. E eu reduzo porque é um crossfade, então se o volume ficar pegando nas margens do som, é possível que eu perca essa informação ou alguma acaba ficando sobreposta com outra. Pedro Mol é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Mol como Hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o Sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel. Sonoro Parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carceri, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. Processo 1, montagem e esse refinamento nas transições, correto? Aí eu preciso tratar. Eu quero equalizar e eu quero fazer uma pós com a compressão. Só que como eu comentei com vocês, cada efeito que a gente for colocar de som, a gente tem que colocar em um clipe de som. E acaba que isso gera um trabalho muito grande, né? Muito dispendioso. Então o que eu faço? Eu seleciono todo mundo, clico com o botão direito e tem essa opção aqui, ó, Nest, que vem de ninho. Caso você tenha um Premiere em português, é bem possível que seja escrito aninhar. Eu dou o nome, né? Locução Luan, e ele me entrega essa faixa sólida que está com o meu áudio. Se eu quiser editar esse áudio, é só clicar 2 vezes que eu vou para onde ela está reservada. É só uma forma de me ajudar a trabalhar com efeitos. Então fica aqui uma track bem estranha, que a gente já para até de ver o som. Audio Effects. O mesmo equalizador. Agora ele está atuando nascença de Hit Brasa em toda de Mariana, a locução. Cidade do interior do estado de Minas Gerais. Tiro O grave. projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, Um pouco dos S's dele, ó. momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, E tá muito anasalado. Ele usou o microfone e ficou muito com a voz assim, muito fechada. Então é essa região que tá sobrando. era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap. Vamos escutar só. Fazia parte do produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado Bem mais Rádio Tatiaia. com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll. Vamos desligar e ligar. Citando como exemplo Kurt Cobain,
Fred Desligado. Mercury, mas as suas maiores referências são de Ligando. cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como hit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1. Para mim já resolveu bastante. Eu controlei um pouco das frequências baixas dele, que eu não sei se era um ambiente muito ruidoso. Vou até cortar aqui um pouco mais agressivo, ó, 30 dB por oitava. Tirei um pouco do S aqui com o LP, que é as nossas altas, só dei uma seguradinha. Esse 2 que eu abaixei aqui nos graves é onde estava rolando essa confusão, a região que eu falo, ali 200, 220, é uma região que a gente tem que sempre ter um pouquinho de atenção. E esse 4 aqui, ó, essa região também de 3000 Hz, 3K Hz, ela costuma ser onde a gente tem um pouquinho de fadiga auditiva ou alguma sensação de irritabilidade ligada ao som. Aí eu senti qualquer coisinha aqui no fone, só dei uma abaixada e já funcionou, não vou ficar aqui esmerilando muito não. 2019, e é natural de Mariana, cidade do interior do estado Desligar. de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. E pra gente encerrar, Dynamics. É ele aqui, ó. Editar. Eu quero primeiro compressão. Pedro Moll é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap... Aí, como é uma fala, eu quero que ele pegue todas as pontas, principalmente, ó, João B13. Para Hit Brasa, sua arte essa parte que ele envolve seu assusta, ó, lado o mais compressor até subiu íntimo, mais. Vamos botar em menos 25, a partir da fusão do rap com a para deixar música tudo um pop. pouco mais homogêneo. E como ele passou demais, teve muita força, eu vou aumentar o ratio, porque eu quero dividir mais esse som que está nas altas. Então acho que 8 já está bem legal. A Suzy Pedro Moll é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o compressor ele vai alterando um pouco o som. Aqui ele ficou um pouco mais fechado. Você consegue sentir, parece que o som ficou um pouquinho apertado. Cidade do interior do estado de Minas Vou apertar mais para a gente sentir essa sensação. Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se Ficou até mais radiofônico. Pedro Caos. Ele dá muito impacto no início das falas, né? Então eu vou liberar um pouco o compressor, só um pouquinho, para também não dar esse impacto muito grande nesse efeito. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João. Se eu deixar o release muito lento, é bem capaz que eu traga muitos S's, né? Porque aí ele termina de falar, é o que eu falei, S's. Então, o S é a volta do release. Então, se o release ele estiver voltando muito rápido, ele já vai voltar o S muito rápido. Então, pode ficar até legal. De nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade Deu uma equilibrada. do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du. A fala já está mais equilibrada. O rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado entender do mais início ao fim da frase. E a gente sobe um pouco o volume. Afinal, eu fui reduzindo tudo. De criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Fred Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por... Muito doido. Vamos ligar e desligar o compressor. Momento que ainda se denomina... Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Esse bypass é quando a gente anula o plugin. Então, se eu seleciono aqui, ele deixa de funcionar. Pedro Moll é o nome de nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos.
Neste período, era integrante Equalizador. do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Hit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. Essa seria o tratamento da locução. Aí vamos fazer a segunda etapa do trabalho dele, que ele trouxe uma música aqui do Hit Brasa, mas vamos usar uma dele? Deixa eu escutar que música que é também. Uma música mais incidental, né? Oh, caramba. Vamos colocar como se fosse uma chamada de rádio, né? Ela tem um background, ela faz a chamada, a introdução, ele dá o texto e o programa conclui. Então, vamos escutar como foi entregue. A produção está tratada e a música eu só coloquei. Então, eu preciso saber o que eu tenho que fazer aqui, então. Pedro Moll é o nome de nascença de Hit Alto, né? Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante... Bom, tá impossível de escutar, né? Então tá bem difícil mesmo. O que acontece? Existe uma ferramenta automática aqui no áudio que você seleciona o que é voz, o que é música e como que você trabalha a relação entre as duas. Eu fiz alguns testes e realmente é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta que trabalha no automático. É muito legal, mas eu acho que profissionais que trabalham manualmente primeiro devam usar essa ferramenta. Se você não sabe absolutamente nada da automação de volume, entrada e saída, eu acho mais legal saber. Por conta disso, você vai ficar muito engessado no Premiere. Então, se não tem o Premiere, se não tem essa ferramenta, você não faz som, ainda mais que é um editor de vídeo. Então, eu acho legal você entender essa dinâmica, porque você consegue aplicar em qualquer software de edição. Assim como eu estou fazendo agora. Eu nunca fiz esses trabalhos no Premiere. Eu exporto do Premiere para o Pro Tools. Mas como eu sei que eles têm essas ferramentas em comum e são possíveis de usar, tá aí. Eu não precisei ficar estudando o manual do equalizador do Premiere. Eu sei como o equalizador paramétrico funciona. E um equalizador paramétrico funciona assim, no Premiere, no Logic, Acid, SoundForge, onde você quiser. Então, ó, no meu caso aqui, eu achei muito alto, mas a introdução tá legal. A gente já viu isso. Eu venho aqui, ó, botãozinho nesse FX da onda, volume e level. Ó, ela começa aqui. Então, eu seguro o Ctrl, marco aqui e marco aqui. Ele precisa de duas marcações. Eu não sabia disso até agora de manhã. E outra aqui, outra aqui. É o que eu faço? Eu abaixo o miolo. Até quanto? Não sei, a gente tem que escutar. E é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Hit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era Engraçado, tem que ir pausando, ele não funciona em tempo real, não. integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap. Aqui tem mais volume. Em 2019, o sonoro... Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele abaixando. Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel. Sonoro, parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carcery, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. Subiu muito. Covid-19 em 2020. Em 2020. Pedro Moll é o nome de nascença. Ainda estou achando baixo o áudio dele. Eu vou subir um pouquinho, mas eu quero que suba aqui no compressor e não no volume. Nascença de Hit Brasa e é natural de Mariana, cidade... Por que eu quero? Porque aqui eu já tenho mais controle. Se eu subir o volume, eu posso estourar. Como eu sei que eu estou com um limiter aqui funcionando cercando em -2,
eu subo o volume aqui até onde eu achar que é mais conveniente para o produto. Então, vamos escutar tudo, mas antes, ó, crossfade. A gente finaliza o programa. Né? Então eu não preciso fazer uma automação de volume aqui no final, ele já tem uma ferramenta de fade. Pedro Moll é o nome de nascença de Rit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Rit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Rit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como Rit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel, sonoro Parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carcery, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. São edições básicas, são ferramentas básicas e elas acompanham o som o tempo todo. Os filtros que eu mostrei, eles estão presentes também no gravador, mas ele é presente apenas com a parte grave, né? Você não consegue ter esse controle do agudo. Na aula 2 tem os gráficos que acontecem também no equalizador do Zoom H6. Foram três produtos diferentes com procedimentos muito semelhantes. Então, assim, a forma de você trabalhar e de você conseguir sincronizar isso é usar a sua criatividade e esse banco de dados sonoro que a gente só consegue fazendo. Então, uma aula de som ela não é possível ser entendida apenas na teoria, porque você precisa escutar o som, ver como que ele reage com a ferramenta, como ele reage com o espaço e principalmente como ele reage somado, que é o que a gente acabou de escutar. Tem como melhorar muito o diálogo entre a música e a locução que está acontecendo. Para isso tem ferramentas e tudo mais, mas o básico, o que já acontece muito no mercado, é isso daqui que a gente está falando. Então, equalizar bem, entender um pouquinho de compressão, eu sei que não é muito simples, é um processo que demanda muito tempo, muito estudo. Você consegue ganhar campeonato, seja 1-0, 2-0, você vai conseguir ganhar o campeonato. Então, joga esse futebol aí que vai dar certo, vai dar certo. E para exportar esse som, né, já que a gente não está trabalhando com vídeo, vamos supor que a gente teve que resolver essa locução. Como é que vai fazer? Vai exportar em vídeo? Ctrl M ou arquivo export. Ele também exporta aqui, ó, em Wave. Eu acho que está exportando em MP3 também. Então você pode escolher. Provavelmente, se fosse eu a entregar esse trabalho, eu entregaria o Waveform. Eu nem sabia que ele estava exportando em MP3. Ah lá, ele não tem o 24, é aquela única conversão que eu comentei, do 24 para o 16 e 48. Ó, ele nem aceita o 44. O vídeo você pode espernear. Talvez no MP3 ele aceite. É kbps. Se for exportar em MP3, vai no máximo, viu? Aqui embaixo tem também, ó, 320. Deixa sempre... encapsula o máximo possível. Ah lá, ele converte para 44.1 quando vai para MP3. O Wave é 48. Ah lá, ele muda automático, 48. A fonte, ó, source é 44. Então vai rolar uma conversão que alguma coisa pode se perder nesse caminho aqui, ó. Felizmente, uma conversão só não chega a ser suficiente para a gente já perceber todo esse estrago. A gente teria que fazer muitas e muitas vezes para perder alguns harmônicos aí. Mas tenta jogar esse futebol, sincronia sempre. Então vamos exportar aqui em Wave, está selecionado. Exportar áudio, lá ele até tirou o vídeo. Ele não vai comprimir, o Wave é um formato sem compressão. Ah, aqui ó, eu posso escolher.
24, então ele já deu um processo. E aqui, como o Luan gravou em 44, eu vou exportar em 44. Porque vai que alguém fala, não, então você falou para trabalhar em 48, sempre sincado, então tá sempre sincado. Ele é estéreo, né? A gente viu que ele tem 2 sinais, um de cima e um embaixo. O L e o R, né? No caso, esquerda e direita. E é isso. Vou selecionar, aula 3 render e exportar. Prontinho. Exportamos áudio, exportamos vídeo, trabalhamos com animação, desenho de som, edição de locução, um pouco de manipulação de som e o básico é esse. Espero ter contribuído para o caminho de todo mundo. Voltem sempre. Pedro Moll é o nome de nascença de Rit Brasa e é natural de Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. O projeto artístico de Rit Brasa teve início em 2014, momento que ainda se denominava como Pedro Caos. Neste período, era integrante do grupo de rap Tá Na Mente Rap, qual também fazia parte o produtor Dog Du, o DJ Rapa e o rapper João B13. Para Rit Brasa, sua arte envolve o seu lado mais íntimo, com uma missão de criar músicas que toquem o seu público a partir da fusão do rap com a música pop. As suas influências são os grandes cantores da música pop, do rock and roll e do R&B, citando como exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury, mas as suas maiores referências são de cantoras femininas, como Hayley Williams e Ariana Grande. Oráculo foi o primeiro single lançado por Pedro Moll como Rit Brasa. Outras produções são o single Do Meu Lado, de 2019, o sonoro Parte 1, de 2019, com a participação do violonista marianense Vitor Samuel, sonoro Parte 2, de 2019, com a participação do músico Lucas Good Vibe, da banda Good Vibe, e o EP Sweet Carcery, uma mixtape criada em meio à pandemia de Covid-19 em 2020.